Eu disse para você que eu tenho uma palavra de Deus para você e tenho mesmo. Deus tem nos chamado a algo muito especial nesses dias. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Eu estou entusiasmado. Você sabe o que é entusiasmado? Não. Entusiasmado é cheio de Deus por algum motivo. Eu estou cheio de Deus porque eu sei que Deus tem esse assunto para falar conosco. Não só na noite de hoje, mas acho que o microfone cansou, gente. Acho que ele cansou. Som, beleza? Só ajusta aí para mim. Estou entusiasmado, cheio de Deus nesse assunto e quero ministrar sobre a sua vida. Quero liberar esta palavra, quero liberar essa palavra profética até sobre você. Quero declarar a você aquilo que Deus tem gerado no meu coração. Obrigado, amor. Existe Jesus. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Daquele pessoal que quando... Dá outro glória a Deus agora. Daquele pessoal que quando o som dá errado, né? Você fala, glorifique, igreja. Não tem uns negócios assim? Então, eu falei que eu nunca ia fazer isso na minha vida, fiz, tá vendo? Tem sempre o dia de prova. Mas, vamos lá. Deus tem chamado uma igreja, uma noiva. Cada dia mais nós temos visto a urgência de nos prepararmos como noiva de Cristo. E existe uma falsa ideia de que Jesus vai vir buscar a sua igreja e quando isso acontecer, Ele vai restaurar tudo para subir com a sua igreja. Ele vai transformar, é verdade. Mas tem uma preparação que faz parte da noiva. É a noiva que se prepara. Imagina você que marque um casamento e aí o noivo chega no dia do casamento, a noiva está toda descabelada, toda mal vestida, toda despreparada e fala para ele assim: eu estava esperando você chegar para você me ajudar a me arrumar. Ia ser um negócio esquisito, não ia? Mas tem um monte de gente na igreja que acha que vai ser assim a volta de Jesus. Que quando Jesus voltar, a gente vai virar para Jesus e falar assim: aqui, não deu tempo de arrumar, você me ajuda? Mas não é verdade. Deus vai buscar uma noiva preparada, adornada, perfumada, cheirosa. É você? Glória a Deus, então. Então talvez seja você que Ele está procurando. Uma noiva preparada, adornada. E aí, como se preparar? A palavra de Deus, ela nos dá muitos caminhos, assim, muitas dicas do que a gente precisa fazer. E hoje eu quero falar, já está aqui no telão já a arte? Não. Ficou pronto? Não. Enfim. Eu quero falar com você sobre quem pode experimentar do favor de Deus. Quem pode de verdade ser essa noiva preparada, adornada, essa noiva herdeira, essa noiva que herda, que recebe do favor do noivo. A palavra de Deus fala que a criança, o herdeiro, enquanto é criança, de nada se difere do escravo. Apesar dele ser herdeiro, ele não pode herdar porque ele é criança. E aí nós já falamos isso várias vezes, a gente já pregou sobre isso várias vezes, mas eu queria hoje trazer para você aquilo que o Espírito Santo de Deus me pediu para essa noite, a última palavra do PAC, a última palavra desse projeto, desse propósito que a gente fez. E o tema dessa palavra é um chamado aos filhos maduros. Um chamado aos filhos maduros. E eu quero mostrar para você que Deus está chamando esses filhos para fazerem parte dessa família e formar essa noiva de Cristo na terra. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, se você quiser abrir aí e acompanhar, ou acompanhar pelo telão aqui. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 14. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14.
diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos ler de novo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E aí você fala assim, mas como é que é esse negócio? Então, aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, aceitaram até Jesus, né? Entregaram a sua vida a Jesus, se renderam a Jesus, mas não são guiados pelo Espírito, não são filhos. Aí tem uma revelação para mim e para você. Existem dois tipos de filhos. Esse filho aqui, que o texto está falando, é o filho oiove, do grego. Uiove. É o filho maduro. É o filho que está pronto para reproduzir aquilo que vê do pai. Aquilo que herdou do pai. Então, olha só. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, passaram do estágio de terem se rendido a Jesus, mas agora não só se renderam a Jesus, mas agora eles são guiados pelo Espírito de Deus, esses são considerados filhos maduros. E aí, por que é maduro? Essa palavra, ela vem explicar que são filhos que, quando comparado ao pai, não existe dúvida que é filho. Olha que coisa tremenda. Olha, já viu quando você pega um pai e um filho, tipo eu e o Pedro, assim, né? Que o pessoal fala assim, não tem como falar que não é seu, bispo, esse aí é seu mesmo. Então, assim, é muito legal quando você pega um filho e um pai e fala assim, mas é a cara, não tem como negar. Agora você imagina no reino espiritual, você imagina na terra, você lado a lado com o Pai Celestial, e o testemunho é filho mesmo, é muito parecido. É muito parecido. Quando eu olho para ele, eu lembro do Pai. É isso que o texto está dizendo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com o Pai. Nós nos tornamos mais próximos do Pai. E esse assunto é tão importante que essa palavra, ela aparece na Epístola aos Romanos, na carta aos Romanos, 12 vezes. 12 vezes Paulo fala aos romanos sobre filhos maduros, sobre filhos que se parecem com o pai, sobre filhos que não tem como duvidar que são filhos de Deus. Então é um assunto importante, é algo importante. E aí, se você caminhar um pouquinho mais sobre, então qual que é o outro tipo de filho? Romanos 8,16 vai dizer assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra grega agora para esse filho desse versículo é teknon, que significa criança, bebê, filhos pequenos. Então, quando eu encontro com um outro filho de Deus, mesmo que ele seja bebê, o meu espírito testifica sobre aquele bebê, é filho de Deus, faz parte da minha família, mas não é maduro. Eu sei que é filho de Deus não porque parece com Deus, eu sei que é filho de Deus porque o meu espírito testifica que ele é filho de Deus. Você está entendendo? Amém ou não amém? Então nós precisamos entender quais são as diferenças. Às vezes nós olhamos para alguém e falamos assim, não, mas eu sei que é filho de Deus, eu sinto que é filho de Deus, joia. Mas o filho de Deus maduro, ele não é reconhecido somente pela testificação do Espírito, ele é reconhecido pela aparência do Pai. Quando se olha para ele, vê o próprio Pai. E a pergunta é então, como que eu posso viver isso? Como que eu posso experimentar isso? Eu posso experimentar isso sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu posso guiar isso querendo viver de verdade. Aí você fala assim, mas qual a relevância desse filho maduro, o senhor falou na palavra grega aí, para o filho bebê? O filho maduro fala 12 vezes, o filho bebê fala 5 vezes. Sabe por quê, querido? Deixa eu te contar um segredo. O bebê cresce. Ser bebê tem que ser uma fase. Ser bebê tem que ser um período. Quanto tempo você é bebê na sua vida e quanto tempo você é adulto? Muito mais tempo você é adulto, certo ou não?
Então Deus trata muito mais tempo com um adulto do que com um bebê. Com o bebê ele fala, olha, vai ter que dar leitinho, não tem jeito, mas é por um tempo, não é o tempo todo. Não é o tempo todo recebendo leitinho. Agora com o adulto não. Com o adulto ele fala, olha, tem alimentos que você precisa para essa fase da sua vida. Você é um adulto de quantos anos? Eu sou um jovem adulto, então você tem que ter vitaminas, sais minerais, você tem que preparar o seu organismo para que ele possa desenvolver ainda mais, para que ele possa se preparar, se for uma mulher, para poder ter a sua gravidez, para poder se preparar para isso, e por aí vai. Um adulto há mais tempo, um adulto mais experiente, ele vai repor agora o que já está perdendo, né? As mulheres muito colágeno, né? Amém ou não amém, irmãs? Pois é, então vai repondo aquilo que precisa, porque agora não produz tanto mais. Então para o adulto tem muitas fases, para a criança é uma fase só. O problema é que a gente gosta de ser criança, espiritual. A gente gosta de ficar nesse lugar infantil. Eu gosto muito de lembrar, e toda vez que eu vou pregar sobre isso, eu lembro de um depoimento de um discípulo do Poyang Shu, ou do próprio Poyang Shu, eu acho, na vinda dele ao Brasil, quando uma pessoa entrevistando ele, perguntou para ele, e aí, pastor Paul? Para quem não sabe, pastor Poyang Shu já está com o Senhor, mas foi o maior pastor da Coreia, e teve relevância no mundo todo, ensinando uma igreja a ser uma igreja de oração, ensinando uma igreja a ser uma igreja em célula. Então é um homem que Deus usou tremendamente, e até hoje usa, né? Através dos seus livros, das suas palavras, do seu ministério. Mas perguntaram para ele, e aí, o que você achou da igreja brasileira? Você esteve com a gente? Ele falou, achei maravilhoso. É mesmo, pastor? Que bom que o senhor achou maravilhoso, mas tem alguma coisa assim que o senhor destacaria? Ele falou, olha, eu vou destacar uma coisa só, parece um jardim de infância. Porque jardim de infância é bonitinho, não é, gente? Jardim de infância é bonitinho, tudo pintadinho, tudo good, né? Tudo mimosinho. A igreja brasileira parece um jardim de infância. Por que parece um jardim de infância? Os mais arretados já ficaram bravos com ele, né? Não quero saber desse pastor não, pastor falando que é absurdo esse negócio. Não, mas ele explicou por quê. Foi porque o jardim de infância, as crianças estão aprendendo as regras. A criança mete a mão no prato e derruba a comida, a criança faz xixi, cocô fora de hora e fora de lugar, a criança está aprendendo as coisas, e assim parece a igreja brasileira. O pessoal faz o que quer, chega a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer durante o culto, parece que eles estão indo para qualquer lugar, menos para a igreja, parece um jardim de infância. Será que é com a gente que ele está falando isso? Não, né? Se ele viesse na nossa igreja, como é que seria essa percepção dele sobre as nossas... Se ele visitasse a nossa casa, a sua casa e a minha, ele ia dizer que nós éramos filhos maduros ou filhos bebês? Ele saberia que nós éramos filhos de Deus pela testificação do Espírito ou pela aparência que nós realmente parecemos com o nosso Pai? É uma pergunta para a gente pensar. Em Marcos capítulo 10, verso 15, fala assim: em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aqui, esse termo criança, fala que a criança tem que receber, ser tomado pelos braços, ser filho, fala de uma posição legal, inicial, de uma paternidade imutável. Para entrar no reino, para a porta de entrada, é como uma criança. Vai ser recebida nos braços, vai ser pega nos braços, vai ser colocada no colo, porque é criança. Mas a expectativa do pai é que você cresça. A expectativa de todo pai, quem já passou por essa experiência, tem lá as consultas do pediatra, né, que é todo mês, e a expectativa do pai e da mãe a cada mês é: quantos centímetros cresceu? Está dentro da curva ou fora da curva? Está abaixo da curva ou está acima da curva ou está na média? Como é que está? Deixa eu te falar, Deus também tem expectativas sobre a tua vida.
Quando Ele te fez um pouco menor do que os anjos. A própria imagem da Trindade, a própria semelhança da Trindade. Dentro de você Ele assoprou daquilo que era próprio dEle. Te deu o Espírito Santo de Deus para você viver nessa terra com um Consolador. Prometeu que o Filho dEle estaria com você todos os dias, até a consumação do século. Bastante coisa, né? Você já parou para pensar qual que é a expectativa dEle sobre a sua vida? Alguém bonito como você é? Inteligente como você é, rápido como você é, cheio do Espírito Santo de Deus como você é, qual é a expectativa do Pai sobre a tua vida? Será que você está atingindo a expectativa do Pai, ou será que você ainda está engatinhando nas coisas que o Pai tem te pedido? E aí eu quero quebrar um outro paradigma sobre esse assunto. Às vezes quando nós falamos que você precisa crescer como filho de Deus, e aí muitos pensam assim, nossa, o pastor está falando de igreja, aí tem que entrar na escala diaconal, aí tem que ser diácono, aí tem que virar presbítero, aí tem que ter, é disso que ele está falando, isso não tem nada a ver comigo, eu sou empresário, eu tenho minha carreira profissional, eu sou funcionário público, eu quero viver minha vida, eu acabei de casar, não quero. Deixa eu te falar um negócio, querido. Ser filho de Deus não é frequentar uma igreja, não é aqui que você é filho de Deus, você é filho de Deus para a eternidade. Você tem que ser filho de Deus em qualquer lugar que você esteja. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Pouco me importa se você quer ser filho de Deus aqui ou não. Aqui é o lugar mais fácil de ser filho de Deus. Agora, como pastor, eu me importo muito se você quiser ser filho de Deus lá fora. Se você quiser ser o melhor engenheiro filho de Deus que essa cidade já conheceu. Se você quiser ser o melhor médico, filho de Deus, que essa cidade já conheceu. O melhor professor, filho de Deus, que essa cidade já conheceu. A melhor secretária, o melhor pedreiro, a melhor dona de casa, que essa cidade já conheceu. É você, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Então não é uma questão de postura eclesiástica ou carreira eclesiástica. Isso é o de menos. Os filhos de Deus precisam ser filhos de Deus em qualquer lugar que eles estejam. E eu prefiro que você seja filho de Deus lá fora. Eu quero desafiar você a pensar em algumas coisas. Quando o Pai te fez, e diz a palavra de Deus que Ele nos fez perfeitos, o salmista fala que quando os nossos ossos ainda não eram encobertos, Ele já sabia todos os nossos dias escritos. Então Ele nos fez perfeitos. Você imagina que o Pai projetou algo para você, e aí vai chegar o dia que você vai estar diante dele, ele vai dizer para você, e aí filho, como é que foi lá na terra? Como é que foi a sua estadia lá? Aí você fala, eu estudei, fiz direito, casei, tive 3 filhos, e o pai abaixa a cabeça, e você fala, ué pai, mas não está bom? Eu tive uma carreira bem sucedida. O pai vira para você e fala, puxa vida, mas eu tinha projetado outra coisa para você. Quando eu te fiz, filho, eu te dotei de dons e de capacidade para você ser um engenheiro tão especial, e você ia construir a maior indústria, o maior prédio, a maior construção civil, mecânica, eu coloquei para ficar nas suas mãos, mas você perdeu porque você resolveu fazer aquilo que você queria, e não saber o que eu queria para você. E talvez o filho agora que abaixa a cabeça e pensa, agora eu entendi por que eu não era tão feliz, por que a vida inteira eu me senti desencaixado daquilo que eu queria fazer realmente. Eu tenho aqui na igreja, você está nos visitando, você me permite fazer essa comparação, você que é da igreja me perdoa que eu vou fazer de novo, mas eu tenho uma comparação muito prática sobre isso. Imagina você que o engenheiro que inventou a máquina de lavar. Quem acha que a máquina de lavar roupa é uma grande invenção? Os homens podem levantar a mão também, querido, amém? Em nome de Jesus, porque ajuda todo mundo, né? Mas aí ele inventou a máquina de a máquina de quê mesmo? Participa comigo, a máquina de? Então, mas ela lava, sim ou não? Pronto, ela tem água, você coloca sabão, ela vai lavar. Chega em casa um dia, a máquina está vazia, com a tampa levantada, você olha para a pia, está cheio do Tupperware da sua esposa lá, mexe o Tupperware para você ver a briga que dá, confusão que se arruma. Mas aí você pega os Tupperware, joga dentro da máquina de lavar, põe sabão em pó e liga a máquina. Vai lavar? Vai, ué, ela é de lavar. Mas ela vai lavar do jeito que tem que lavar?
Não, porque ela foi projetada para lavar roupa e não vasilha. Tem crente que é exatamente isso. O Senhor fez você projetado para uma coisa, você até consegue fazer outras coisas. A gente é adaptável, a gente se adapta a qualquer situação. Você tira um cara aqui de Timóteo, coloca ele lá no Polo Norte, daqui 3 dias ele está adaptado. Põe gorro na cabeça, dá um jeito, coloca o sapato de esquimó e está tudo certo, não é verdade? O ser humano é assim, mas o importante é você saber para que Deus te criou. Talvez essa insatisfação que está no seu coração, talvez esse lugar que você não consegue se encaixar, talvez a família eclesiástica, talvez a família profissional que você está inserido, a empresa ou o negócio que você faz, você está sentindo um certo incômodo, parece que você não se encaixa. Talvez porque não seja lá que o Senhor tem para você. Talvez você precisa perguntar para Deus: Deus, aonde o Senhor me quer? Porque a palavra dele diz que a vontade dele para a minha vida, além dos planos que ele fez, além de tudo que está escrito, a vontade dele para mim é bom, agradável e perfeito. Aí você pode ouvir isso e falar assim: quer dizer então que se eu descobrir o que Deus tem para mim, eu fizer tudo certinho, vai dar tudo certo, eu não vou ter problema nenhum. Não, não é verdade. Nós vivemos as lutas do dia a dia, nós vivemos os problemas do dia a dia, nós não pregamos um evangelho de moleza. Jesus não pregou. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo, mas é muito mais fácil ter bom ânimo no lugar correto do que ter bom ânimo no lugar errado. É muito mais fácil ter motivação fazendo o que é certo do que ter motivação fazendo o que é errado. Você pode perguntar para mim: bispo, mas o que isso tem a ver com ser filho maduro e ser filho criança? É porque só os filhos maduros conseguem distinguir entre o certo e o errado. Só os filhos maduros conseguem entender em Deus a revelação do que o Espírito está mandando eles fazerem. Então, se um filho não crescer e continuar sendo criança a vida toda, ele nunca vai saber qual que é a vontade de Deus para a vida dele. Quer ver um negócio? Quando você tem um bebê na sua casa e você é daquelas mães bem bravas, vamos dizer assim, e você fala: o meu filho não vai ver açúcar na vida até os 3 anos de idade. O meu filho lá em casa foi assim, né, amor? Da Letícia. Depois a gente relaxou com o Pedro, mas não vai tal. E tem que ser assim. É porque o primeiro filho a gente faz tudo, o segundo filho faz: deu certo, tá tudo certo, vamos embora. Mas aí tem que ser assim. Aí você descobre que as coisas não são bem assim. A criança pega o suco, põe na boca e fala: O que você faz? Criancinha de meses. Você chucha a mamadeira, ela fala: vai tomar, você vai gostar, é gostoso, né? Como se ela entendesse isso. Não, filho, é gostoso, porque ela não tem a opção de não aceitar aquilo. Então a gente precisa entender que quando nós somos bebês, nós também recebemos informação, recebemos alimento, recebemos conteúdo de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é lugar, mesmo que a gente não queira. Agora, quando a gente é adulto, quando a gente cresce um pouquinho, querido, a gente começa a falar: não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero muito, porque eu sei o que é bom e o que eu gosto. Eu brinquei com essa questão da Letícia. Eu me lembro que nós éramos assim, bem cuidadosos com a alimentação dela, e a Letícia tinha até 4 anos, né? 4 anos ela não sabia o que era refrigerante, né? A gente não dava refrigerante e tá tudo certo. E aí, fica vermelha não, filho. Aí a gente foi fazer um cruzeiro com a família. E aí estava lá no cruzeiro e tal, aí um belo dia a gente foi descer num lugar lá na praia. E aí o meu irmão e a minha cunhada falaram assim: posso levar a Letícia na frente comigo e depois vocês chegam? Eu falei: tá bom, pode ir. O Pedro era bem pequenininho na época e aí dava trabalho de pôr carrinho, essas coisas. E aí meu irmão levou. E aí nós chegamos na praia, estava a Letícia sentada em cima da mesa com uma KS de Coca-Cola. Filha, não, é ruim. Ela: é bom, pai. Acabou, nunca mais. Quase matei a minha cunhada, mas tudo bem, depois a gente se perdoou. Mas depois que conhece, querido, vai escolher. Deixa eu te perguntar um negócio: o que você tem conhecido na sua vida? O que você tem experimentado? O que você tem consumido? Você consome como filho maduro ou como criança? Qualquer coisa que você escuta, você aceita? Você é levado por todo tipo de vento de doutrina? Ou você consegue distinguir e falar assim: esse assunto é sério, isso é palavra de Deus, isso é alimento sólido, eu quero ser guiado por esse alimento,
eu quero que o Espírito me guie nesse alimento. Ou você nem sabe distinguir o que é um alimento sólido, o que é um alimento líquido. Efésios capítulo 4, verso 12 fala assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia como que induzem o erro. Nesse versículo, a palavra é oios. Você precisa ser filho maduro, a estatura do varão perfeito, não só no seu tamanho, mas também no seu interno, no seu interior. Você carregar a maturidade de um filho de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos. Olha para o seu irmão, fala com ele assim: deixa eu te contar um segredo. Aí você pode falar, um fala para o outro assim, porque o segredo é mútuo, e não conta para ninguém. Fala, deixa eu te contar um segredo. Eu preciso que você... Agora você faz cara de profeta para ele, fala, cresça. Aí você fala com ele assim, porque eu preciso me desenvolver, e eu quero que você se desenvolva. Isso é corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa que nós cresçamos juntos, a unidade da fé. E você pode pensar assim, bispo, mas e o que está chegando agora? E aquele irmão que está chegando, está conhecendo Jesus agora? Ok, tem lugar para ele, tem um berçário para ele, tem um carrinho para ele, mas sabe quem vai cuidar dele? Os irmãos mais velhos. Sabe quem são os irmãos mais velhos? 2, 3, 4, 5, beleza, está ficando bom. São os irmãos maduros, são os irmãos mais velhos que cuidam dos que estão chegando, para o justo aperfeiçoamento dos santos. E aí, em Hebreus 5:8 fala assim: embora sendo filhos, oios, filhos maduros, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deixa eu te falar, o adulto sabe que a vida traz sofrimento. O adulto sabe que nem tudo sai conforme ele quer. O adulto sabe que o sol não gira em torno dele. A criança não. A criança está no berço, bebezinho, 5 dias de nascido, 1 semana de nascido, fez xixi, está com fome, o que ela faz? E aí o que o pai e a mãe faz? Sai desesperado de onde tiver, porque o bebê chorou. Eu não sei se o bebê tem essa capacidade, eu não sou psicólogo, não sou pediatra, mas se eu fosse bebê, se eu me lembrasse disso, eu ia pensar assim, já sei como te pegar. O sol gira em torno de mim, eu é que mando. O problema é que tem criança que cresce, e o pai nunca disse para ele assim, aqui, o sol não gira em torno de você não, tá? Aqui, deixa eu te falar, você não é o centro dessa casa não, tá? Aqui, deixa eu te falar, aqui você não manda não. A criança continua achando que é o sol, achando que é o centro das atenções, achando que é ela que manda. Sabe qual é o problema disso? São dois. A vida vai ensinar para ela mais cedo ou mais tarde que não é assim. Mas pior do que isso, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque Deus nem no primeiro dia de vida vai se relacionar assim com ninguém. Ele não vai abrir mão de quem Ele é. Ele não vai abrir mão da soberania dEle para poder mimar a gente. E nós temos que aprender isso. Por isso que na igreja, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial, porque quer se relacionar com o Pai Celestial à medida que se relaciona com o Pai terreno. E muitas das vezes esse Pai terreno, ele errou. E aí você fala assim, mas errou por quê? Errou por uma série de coisas. Errou porque alguém errou com ele também. Errou porque a história de vida dele, né, é como estragar, eu vou escrever um livro, né, como estragar a próxima geração. A forma, assim, sem erro de você estragar a próxima geração é você usar essa frase: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Vai dar errado. Porque o seu filho precisa, pelo menos, experimentar daquilo que você experimentou, para chegar onde você chegou, ou mais longe.
Se o seu filho nunca passar pelo que você passou, ele não vai saber como é que faz para chegar onde você chegou. Por isso que a segunda geração tem sido uma geração sempre mais fraca, sempre mais dodói, sempre mais problemática, porque o pai sofreu, porque o pai pagou um preço muito alto, e fala, meu filho nunca vai passar. Deixa eu te falar, eu não sou a favor de você obrigar teu filho a passar por coisas desnecessárias. Talvez você passou necessidade, você passou fome, talvez você não tinha um chinelo para calçar, talvez você não tenha uma roupa, não teve uma roupa para vestir, e você hoje tem condição de suprir no seu filho a isso. Lógico que você não vai fazer isso, mas você não precisa comprar um guarda-roupa de 300 peças, porque o seu filho nunca vai ficar sem roupa. Você não precisa fazer o teu filho ter uma roupa a cada dia, porque o seu filho nunca vai ficar sem roupa. Você tem que ensinar para ele, filho, as coisas não são assim. Filho, se você quer alguma outra coisa, você tem que doar isso aqui, você tem que passar isso para frente. Nós só vamos colocar uma outra peça aqui, se essa peça sair. Deixa eu te falar um negócio para terminar. Você pode pensar assim, bispo, por que isso tem a ver com Bíblia? E eu quero terminar com esse pensamento, com você, com essa reflexão. Evangelho nunca foi receber. Evangelho sempre foi dar. A maior figura do Evangelho, ela só existe por causa dele, é Jesus. E tudo que Jesus fez nessa terra foi dar. Ele se deu, ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida nele. O problema é que a religiosidade, ela trouxe uma falsa verdade que diz que se você entregar sua vida para Jesus, ele vai te dar tudo. Não é verdade. Se você fizer tudo certinho, você vai receber tudo do papai. Não é verdade. O papai é justo, mas o pai também é rei. Ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, ele é soberano. Agora, uma coisa é verdade, aquilo que você plantar, você vai colher. Ele é justo. Agora, deixa eu te falar, não é só você que se plantar, colhe. Qualquer um que plantar, colhe. O justo e o ímpio. Qualquer um que plantar, colhe. Qual que é a diferença, então, de ser justo e ser ímpio? É que o justo tem a benção do pai, porque é filho. E se crescer e se tornar um filho maduro, vai ter discernimento das coisas do pai. A palavra de Deus fala que Deus vai revelar aos seus filhos os seus planos. Imagina você saber o que Deus está pensando a teu respeito. Mas não pode ser bebê, tem que ser filho maduro. E para terminar essa palavra de hoje, eu quero falar com você o seguinte: se você tem procurado o Evangelho, se você tem procurado uma igreja evangélica, se você tem procurado uma família como essa, uma família viva como essa, porque você quer receber alguma coisa, eu quero dizer para você o seguinte: a mesa do Pai sempre tem abundância, você sempre pode receber, você pode sempre ser abençoado, mas esse não é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é dar, o princípio do Evangelho é se doar, o princípio do Evangelho é abençoar o próximo. Quando perguntaram para Jesus quantas vezes devo perdoar, ele 70 vezes 7, muita doação. Perguntaram para Jesus como é que faz, se bater de um lado ele dá o outro, se pedir a capa, dá a túnica, se mandar dar 1 quilômetro, caminha 2, porque o Evangelho nunca fez conta do que se recebe, nós fazemos conta do que nós damos. Agora, para terminar de verdade, eu quero dizer para você que a palavra de Deus também diz que até um copo de água dado tem recompensa em Deus. Ele não deixa de recompensar ninguém. Então, se você quer viver o verdadeiro evangelho, talvez você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, e talvez a única coisa que você precisa definir é qual a idade que você tem em Cristo. Se você é um bebê, nós vamos te tratar como um bebê, mas não como um bebê eterno, nós vamos te tratar como um bebê que vai crescer, em nome de Jesus, vai se tornar grande a estatura do varão perfeito. Agora, se você já é um adulto, a gente vai te dar um monte de bebê para você criar, para você cuidar, porque é assim que os adultos na fé fazem. Ah, mas eu sou adulto, mas eu não quero cuidar de ninguém. Então você é um adulto que não é guiado pelo Espírito Santo, e se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não vai receber as bênçãos e vai reinar com Cristo, porque para receber as bênçãos e reinar com Cristo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus quer que você cresça, que você reproduza na vida do outro aquilo que você tem. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso?